Olá a todos que acompanham o canal Palavra do Cristão. As eleições acabaram há poucos dias, mas ficou um clima de inimizade que tomou conta das redes sociais, em razão das indiferenças político-partidárias. Por isso, hoje eu falarei sobre política e autoridade, e o que a Bíblia diz sobre esses temas tão importantes. Primeiramente, a Bíblia nos ensina que não devemos ofender ou desejar mal aos nossos governantes. É o que está descrito em Êxodo, capítulo 22, versículo 28, da seguinte maneira: não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Da mesma forma, como complementação, em 1 Pedro, capítulo 22, versículo 17, é dito: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. O rei aqui é entendido como autoridade, como um governador ou como um presidente. De tal modo, a autoridade foi concedida por Deus e, portanto, deve ser honrada. É o que nos relata o livro de Provérbios, capítulo 8, versículos 15 a 16, no qual está escrito: por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres todos os juízes da terra. Por assim dizer, o povo deve zelar pela justiça e pelo bem da nação. Não devemos ser amantes da mentira, espalhando notícias falsas ou tentando desestruturar um governo por nossas concepções individuais, por vezes eivadas de interesses que não visam o bem comum. O povo deve lutar para que as condições sejam adequadas para todos. O aspecto coletivo e democrático deve sempre prevalecer. Esse é o verdadeiro ideal político, onde a vontade da maioria prevalece. No livro de Tito, capítulo 3, versículos 1 a 2, está escrito: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Devemos, sobretudo, orar pelos nossos governantes e ajudá-los na construção de um país melhor. A união sempre é essencial. Como diz o ditado, a união faz a força. Isso é o que alerta o livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 2, que descreve o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. A Bíblia também nos alerta sobre o poder de decisão, que está nas nossas mãos e se expressa na nossa vontade. Assim, escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Isto está descrito em Deuteronômio capítulo 1, versículo 13. Se a escolha é ruim, claramente haverá consequências, e a corrupção é uma delas. Como é ensinado em Provérbios capítulo 29, versículo 4, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Uma reflexão nesse sentido está presente nos Salmos 94, versículos 20 a 23. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor nosso Deus os destruirá. Vemos nessas palavras que as próprias ações do corrupto recaem sobre ele. Porém, caso o povo escolha um governante assim, ainda que ele mesmo tropece e caia, os efeitos provenientes de seu governo serão sentidos pelas gerações futuras. Por isso, devemos escolher com cuidado. Quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, no amanhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. É o que está descrito em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 3 a 4. Devemos nos atentar também às palavras proferidas pelos candidatos antes das eleições. Quem promete demais, dificilmente cumprirá, pois muitas das vezes sua única preocupação é ser eleito e garantir sua ambição por poder. Por isso ele vai prometer mundos e fundos. Portanto, suas palavras devem primar pela verdade e pela justiça, como é dito em Provérbios capítulo 16, versículo 10.
Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Caso o povo eleja governantes que darão continuidade a uma forma de governo, ele perdurará até que esse povo decida que aquele governo não mais lhe representa. Contudo, os corruptores podem continuar com seus domínios, se o povo não usar o seu poder de decisão. Um governo desonesto e corrupto pensa apenas em si, não se preocupando com o povo que ele representa. De tal modo, como dito em Provérbios capítulo 28, versículo 16, o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão seu governo. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. É o que nos alerta o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 2. No mesmo livro, em seu capítulo 29, versículo 2, é relatado que quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. A justiça só se faz com homens justos. Os corruptos não temem a justiça, portanto jamais serão honestos. Eles só visam o ganho pessoal. Um governo só tornará uma nação feliz de verdade quando ele se submeter ao governo soberano de Deus, pois a Jesus foi dada toda a autoridade sobre os céus e a terra, como está descrito em Mateus capítulo 28, versículo 18. O salmista, no Salmos 33, versículo 12, canta: Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Porquanto a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, como vemos em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Para o sucesso de uma nação, Cristo deve ser o Rei dos Reis, deve estar acima de tudo e de todos, e as decisões do governo representarão a vontade do próprio Deus, e por isso serão justas. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, como é ensinado em Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 29. Para finalizar, em Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7, está descrito: Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso, também, que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Eu encerro mais este vídeo por aqui. Que o próximo ano seja um tempo de paz, realizações e conquistas. Que possamos juntos trilhar o caminho para uma nação cujo Deus é o Senhor. Sucesso a todos os novos governantes eleitos do Brasil. Que Deus os abençoe. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.